Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre o Brasil institucional, instituições, sei lá, uma realidade política, ações de diversas magnitudes, equilíbrio, constituição, medidas. Um Brasil que todos sonhamos, uma realidade possível. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é general, filho e neto de generais, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência do Brasil, com uma longa e profícua carreira de serviços prestados ao Exército e à nação brasileira. Gaúcho, cruzaltense, ex-chefe do Estado-Maior do Exército e ex-comandante da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras em 1974. Bem-vindo ao programa, General Sérgio Tchegói. Muito obrigado. Uma saudação especial aí a todos que nos acompanham ou que nos acompanharão, e muito obrigado a ambos pelo convite que me honra para estar aqui hoje. É um prazer. Bem, general, eu queria começar lhe perguntando como é que o senhor vê esse cenário político nacional atual aí? Essa é uma pergunta boa e que devem estar pagando bastante por ela, né? Pela resposta dela, né? A gente vive um cenário que era previsível, na minha opinião. Era bastante previsível e algumas vezes até escrevi sobre isso, não por talento, não por adivinhar o futuro, mas porque era previsível, que era a permanência da polarização, né? O governo que chegou principalmente pela atuação do líder maior, do presidente da República, chegou alongando a polarização, né? Hoje nós estamos terminando maio, quer dizer, faz 1 ano e 4 meses que o governo é novo e ainda não se parou de falar no ex-presidente, né? Ele continua nas manchetes diárias, o governo anterior, o presidente anterior continua, porque é importante, imagino que essa liderança nova, essa liderança que chegou ao poder, julga importante manter viva essa polarização, que é uma pobreza, né? A gente fica discutindo o passado, arrumando desculpa para tudo e não é capaz de olhar para frente e encontrar um horizonte minimamente organizado para avançar o país, além dessa discussão estéril, improdutiva e que não cria o ambiente de paz que a gente precisa de alguma tranquilidade para encontrar produtividade, né? Para poder achar a prosperidade melhor que a gente precisa. E qual a sua opinião sobre a atual situação do Oriente Médio? Esse também é uma pergunta com uma resposta interessante. O Oriente Médio ele tem sido, ao longo de muito tempo, foco de tensão, né? De enorme tensão. Ali, as disputas ali são milenares, elas não são nem seculares, elas são milenares. Elas confrontam convicções religiosas que estão num outro padrão que foge da racionalidade, as convicções religiosas, porque elas são dogmáticas, elas são crenças em vida, crença em coisas intangíveis, invisíveis, que todos nós temos, nenhum problema com isso, eu tenho a minha, mas que hoje se mistura com uma disputa muito grande, uma disputa geopolítica muito grande. O que eu acho, Martina, é que o mundo, de repente, com o fim da Guerra Fria, com o arrefecimento de um mundo que já estava sendo unipolar, só tinha um polo de poder remanescente, que era os Estados Unidos, que era tão superior em relação aos outros, que exercia quase uma supremacia. O retorno da Rússia a esse cenário internacional, a chegada da China com tanto poder, né? A ascensão da Índia, que é pouco falada, e hoje já existem autores que acham que esse século será o século da Índia, não da China. As questões, as enormes dificuldades que enfrenta a União Europeia para se posicionar como um foco, como um centro de poder,
as disputas no leste asiático, Japão, a presença da Coreia. Então, todo esse cenário ele sugere, na minha opinião, isso é sempre a minha opinião, quero deixar claro que eu estou dando sempre a minha opinião, que nós estamos caminhando para um mundo que não será bipolar necessariamente, mas que terá diversas 4, 5 polos de radiação de poder, ou de geração de poder, ou de projeção de poder, né? Pode-se imaginar hoje Estados Unidos, Rússia. A Rússia precisa deixar de ser uma potência regional e voltar a ser uma potência global, que é o que ela está tentando. A China, que já é uma potência global. A Índia, que aparece hoje como um potencial enorme para ser uma potência global. E a União Europeia, se conseguir resolver suas contradições, que são enormes. Então, nesse cenário, se a gente imaginar um mundo que terá que buscar, ou será influenciado sobre 4 ou 5 polos de poder, e imaginar que os polos de poder, com arranjos 2-2, 3-3, 5, 2-2, 5, 3-3 ou 4, vão ter interesses que vão coincidir e outros que não vão coincidir, vai ser uma dificuldade para os países se posicionarem no meio desse cenário. Os países que não estão no polo de poder, né? Vamos chamar de países periféricos, como é o Brasil, como é o caso do Brasil. O Brasil não é um polo de poder. Quando os choques... hoje nós estamos vivendo isso, né? O Brasil tem interesses com a Rússia. Interesse para a nossa sobrevivência, né? Sim. Diesel, adubo, fertilizantes, né? Mas o Brasil também tem interesse com a Índia. O Brasil também tem interesse com a China, que é um maior importador brasileiro. E também temos interesse com os Estados Unidos. Quando esses interesses se chocam, por exemplo, Estados Unidos e China, qual é a nossa posição? Se nesse choque entra a Rússia numa terceira posição ou aliado a qualquer uma das outras duas? E se ainda aparece a China, com a qual nós temos interesse, né? Então, esse cenário, que é muito difícil de imaginar como é que ele vai se desdobrar e imaginar como navegar nesse mar um pouco mais complicado, nesse cenário a gente vê a grande disputa que hoje se concentra no Médio Oriente, na Península Arábica, enfim, na parte asiática do Mediterrâneo. Seja por disputas de fonte de energia, gás, seja por disputa por posições que favoreçam e que fortaleçam os passos seguintes, né? Israel joga um papel fundamental nisso pela sua identificação com o Ocidente. Israel é um país ocidental, né? Uma democracia ocidental, um país ocidental, ainda que tenha uma presença grande de cultura e de população asiática, ele é um país ocidental, por todos, né? Ele vive do comércio majoritariamente com esse mundo ocidental. Em volta dele estão vamos dizer, o cerco, um anel muçulmano muito grande, que aí escorrega essa questão de geopolítica para uma visão religiosa, com radicalismos que a gente conhece. Mas Israel também tem radicalismos? Tem, claro que tem, óbvio que tem, né? Mas Israel é uma democracia, o que não acontece em relação aos outros países. Então é mais transparente, são mais visíveis os conflitos entre radicais e não radicais em Israel. É mais fácil criticá-los do que entender, até para a nossa cultura, os outros radicalismos pela falta de visibilidade, a falta de transparência desses regimes. Então a gente tem um cenário complicado, isso é uma obviedade que eu estou dizendo, mas que tem raízes seculares ou milenares, tem raízes hoje em disputa por mercado de energia, por fontes de energia, e tem raízes em disputa por passagens importantes do mundo, né? Quando a gente fala em geopolítica, o mundo descobriu há pouco que a geopolítica ainda está viva.
Ela passou escondida, esquecida por algum tempo, talvez nesse período pós-Guerra Fria, pós-debacle da União Soviética, e o mundo esqueceu um pouco dessa geopolítica. Mas a geopolítica, como ela é a geografia aplicada aos interesses políticos, e como complementou o general Miramax, que foi um grande geopolítico, a geografia aplicada aos direitos políticos e às circunstâncias sociais de cada país, a história de cada país, né? Digamos assim. Como a geopolítica ela é baseada na geografia, ela é baseada na cultura, na história social, sociopolítica de cada país, ela vai estar presente sempre, né? Não adianta o Chile querer ser um país com as características geográficas do Chile, por exemplo, define o Chile. As características geográficas de Israel definem Israel e as nossas nos definem, né? Então, esse cenário, com essa volta da geopolítica, essa volta dos embates em torno da geopolítica, ele chama atenção para as grandes... ressuscita um pouco o Mackinder, que era o homem da manobra central, quem controlar o Heartland controla o mundo, né? Ressuscita um pouco. Eu já ia perguntar isso. Os Estados Unidos, nessa configuração aí que o senhor disse que se avizinha, por ser um país bioceânico, não leva uma vantagem? Leva, e eles entenderam essa vantagem. Tanto que os Estados Unidos ainda são a potência que são. Esse ainda não é que ele vai acabar amanhã. Eu não faria nenhuma previsão quanto a isso, porque todas as previsões que foram feitas até hoje sobre os Estados Unidos não funcionaram, né? Sim. Então, eu não faria essa previsão. Mas ele ainda é, em boa parte, ele ainda é uma grande potência militar, a maior de todas as potências hoje econômicas, né? Porque ele consegue trabalhar nos dois conceitos, o domínio do Heartland, simplificando, não é só isso, mas... Sim. E o domínio dos oceanos. Pois é, porque a Rússia tem esse problema, né? A Putin está enfrentando, que ele quer, na verdade, pegar a Ucrânia para ter uma saída para o mar ali mais fácil, porque o mar Báltico congela e tudo. Esse é um objetivo russo desde Pedro Grande, sempre, né? Desde sempre, né? A Rússia nasceu lá no século XVII, já tentando encontrar esses já preocupada com encontrar os portos quentes, né? Os portos não congeláveis. Mas os Estados Unidos, por exemplo, existe um portal, um site muito interessante, chama Stratfor.com. Stratfor é a junção de Strategic Forecast, ou seja, previsões estatísticas, né? Que é muito interessante, e ele traz diariamente a posição das esquadras americanas, particularmente dos porta-aviões americanos, dos submarinos nucleares, alguma vez. O que é um porta-aviões, uma esquadra hoje, como os Estados Unidos têm? Essa capacidade de projetar poder, né? Eles botaram uma esquadra no Mediterrâneo, quando começou o conflito com Hamas, Israel-Hamas. Botaram outra esquadra no Golfo de Aden, eu acho. E pronto, controlaram a Península Arábica, né? Como eles aproximam as suas esquadras à sua conveniência. Então, essa capacidade de domínio das duas grandes massas, tanto a superfície terrestre quanto a massa oceânica, que são vias fundamentais, eixos de suprimento, eixos logísticos importantes, de transporte e tudo mais, eles ainda têm condições de projetar poder com bastante eficiência. E isso é que desequilibra bastante, e por isso essa corrida da China, por exemplo, em busca de porta-aviões, a preocupação russa. A França é um país que desenvolve porta-aviões. A Inglaterra sempre foi, porque é uma ilha, né? É um país insular, então sempre foi uma potência naval. No seu tempo foi a maior potência naval do mundo. Então esse cenário que a gente está vivendo que é difícil, que é um tanto quanto imprevisível, qual vai ser a direção, porque as direções pode-se supor que elas vão variar
muito, porque são muitos interesses distribuídos por poucos focos de poder, por poucas e esses focos de poder, já nomeei, eles podem ter conflitos nesses interesses, naturalmente terão, né? Nós estamos vendo agora o mundo disputando, nós estamos vendo agora conflitos de interesses que ficam escondidos aí embaixo do tapete, e tratados com metáforas e conversa fiada, por conta da disputa por energia num mundo em que isso ficou mais caro depois das guerras, né? General, e esse celeiro alimentar aí do Brasil, né, chamado agro, né? Isso aí não tem um peso nessa geopolítica mundial? Muito grande, muito grande. Eu estava chegando ao Brasil, né? Acho que é importante a gente ter essa perspectiva do ponto de vista brasileiro e entender o que isso tem a ver conosco. O que nós temos a ver com isso, né? Primeira coisa que tem é que nós temos também determinantes geopolíticos, condicionantes geopolíticos. O Brasil fica na América do Sul, é um país com 7.000 quilômetros de costa marítima no Atlântico Sul. Essa costa domina as mais, se não as mais importantes rotas marítimas de suprimento, que é a que sobe faz a volta no Pacífico, lá pelo Cabo da Boa Esperança, pelo sul da África. Quando vem da Ásia e, enfim, do mundo árabe e da África, nós temos uma enorme responsabilidade nisso, seja porque temos áreas territoriais importantes. Por exemplo, poucos brasileiros sabem, quando a gente pergunta qual é a área do Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Se nós somarmos a nossa zona de econômica exclusiva, ou seja, o mar sobre o qual o Brasil tem direitos e responsabilidades, são 13 milhões de quilômetros quadrados, são 4,5 milhões de quilômetros quadrados que nós temos no oceano, né? Reconhecidos pelas Nações Unidas, nas 300 milhas e mais o que foi estendido em função da Convenção do Tratado de Montego Bay, que é o chamado Tratado do Mar, que reconhece que os países podem estender sua soberania a área dos fundos marítimos, que é contígua, que é a continuação das plataformas nacionais. Então, a plataforma do Brasil se estende na direção norte, nordeste, um pouco mais. Aqui no Rio Grande do Sul, um pouquinho mais também. Tem um grande planalto aqui no Atlântico, né? Submerso no Atlântico, chamada Elevação do Rio Grande, que é muito rica em metais. Então, essa é a nossa responsabilidade nisso. E como é que a gente se coloca nesse mundo? O que o Brasil pode ser nesse mundo? Aí a gente, nós somos um pobrezinho, coitadinho. Não somos, não. Essa é uma má notícia para quem é pessimista. Não somos, não. O Brasil é o 5º país em extensão do mundo. O Brasil é a 5ª população do mundo, ou 6ª, enfim, é uma das 10 maiores. O Brasil tem sido, nos últimos 50 anos, uma das 10 maiores economias do mundo, sempre sobe, desce. Andamos lá pela 14, 15 outro dia, mas volta para os 10. Foi por pouco tempo. Por maiores que sejam as nossas crises internas, e a gente sabe quanto elas foram intensas, né? O Brasil continua sendo uma das 10 maiores economias do mundo, e o Brasil alimenta, disse a conta que se faz, que a cada 5 pratos servidos no mundo, 1 prato foi feito no Brasil. 1 prato são de produtos brasileiros. Ou seja, o agro hoje, ele é um motivo, ele traz para todos nós um motivo enorme de orgulho pelo que eles fazem, mas ele hoje já carrega muito mais do que o orgulho, a responsabilidade de alimentar 20% da população mundial. Se nós levarmos em conta que boa parte da população mundial é subalimentada, e nós sabemos disso, essa porção, essa comida que a gente produz, a alimentação que nós produzimos, ela é mal dividida, ela é mal distribuída, e ainda existem enormes mercados para serem conquistados, porque
essa produção capaz de alimentar 20% da população não vai para 20% da população do mundo, né? Vai para aqueles que podem comprar. Existem outros, quando chega nos países mais pobres da África e outros, a gente sabe que tem legiões, multidões de subalimentados, né? Subalimentados e, por consequência, subnutridos. Então, a possibilidade que o Brasil tem de participar com mais peso específico nesse mundo que daqui a pouco vai surgir, considerando ainda a potência ambiental que o Brasil é pela própria biodiversidade, a gente tem um país que não se dá conta do tamanho que tem, da grandeza que tem, de até onde pode chegar e de tudo que pode fazer em benefício de si mesmo, dos seus filhos, né? Então, é preciso entender que o Brasil tem responsabilidades, é preciso entender, mas essas responsabilidades estarão sempre subordinadas ao nosso interesse. Qual é o interesse da sociedade brasileira? Quem é que banca o Brasil? Né? A gente diz que quem paga o conjunto escolhe a música, né? Somos nós que pagamos o conjunto para tocar no Brasil. O Brasil não é sustentado por nenhuma nação de fora. O Brasil é sustentado pelo contribuinte brasileiro. Então, é preciso administrar o patrimônio brasileiro ao interesse do contribuinte brasileiro, e não ao interesse francês, alemão, inglês, chinês, seja o que for. E aí é que a gente tem que encontrar a nossa posição. Voltando aqui um pouquinho para o nosso mundo aqui, né, no Brasil, né? Recentemente, agora, o governo proibiu as comemorações dos 60 anos do Movimento 64. E eles não estão querendo reescrever a história com isso? Já reescreveram. Não é que estão querendo, não. Estão desenvolvendo esforço para isso, né? É curioso, Zimmermann, porque quando a gente lê os livros da esquerda, e eu li muitos os livros, li muitos autores da esquerda, para entender o que a gente estava passando, que contam a história de 64, 68, o regime militar. Aí nós temos bons autores. Existem poucos que tenham honestidade moral de dizer, olha, nós nunca quisemos democracia. Nós estávamos lutando por outra ditadura porque acreditávamos que aquela era, né? Era o que era. Mas tem vários vídeos no YouTube com documentários, eles dizendo que eles queriam fazer a revolução do proletariado, né? Exatamente. Então, e queriam a ditadura do proletariado, mas hoje a história está reescrita. O Pondé é muito interessante. Ele diz que duas grandes mentiras foram contadas ao Brasil, e essas duas grandes mentiras foram... A primeira é que lutava-se por democracia. Se a gente vai ler autores como Gabeira, como Daniel Arão dos Reis, como a ex-mulher dele, me lembrar o nome dela, que estou ficando velho mesmo, mas enfim, como Sarkis, são autores que reconhecem que eles também queriam outra ditadura, estavam encantados por outra ditadura, né? E a gente vê, por exemplo, quando a gente vê a ex-presidente da República, a presidente Dilma, num discurso de posse, dizer que se orgulha muito de tudo que fez na sua vida clandestina, no seu passado político, que faria tudo da mesma forma, e bradar por democracia, ela está fazendo um discurso absolutamente incoerente. E essas pessoas que fazem isso são as pessoas que querem agora modificar a história. Olha, 1964 aconteceu num país institucionalmente precário, no meio de uma Guerra Fria, em que havia uma enorme falta de confiança nas instituições de toda a sociedade. Não eram os militares exclusivamente que não confiavam nas instituições, né? Sim, o povo foi para a rua, né? O povo foi para a rua. Eu sempre digo o seguinte, Martina, eu sempre comparo 3 momentos de ruptura. Sim. Né? 64, 92, impeachment do Collor, e 2016, o impeachment da Dilma. Em 64,
a gente tinha na rua povo Imprensa. e imprensa. E um motivo, né? Olha, tem que tirar, porque o Brasil... E tinha o pano de fundo, era a expansão, a exportação da Revolução Soviética, a Revolução Cubana, enfim, a Guerra Fria, que era uma realidade, né? Era uma realidade. Essa ex-mulher do Daniel Arão dos Reis, ela escreve um livro muito interessante que era a influência de Cuba na luta armada no Brasil. A influência, a participação de Cuba. É uma tese, é uma dissertação de mestrado, em que ela conta, por fatos, ela apresenta fatos, fontes primárias, inclusive, então que ela conta que Cuba começa a investir na Revolução no Brasil em 1962, com documentos, em 1962 ninguém dirá que eram militares ditadores que governavam o Brasil. Então esse era o cenário que a gente vivia, né? O cenário que a gente vivia era esse. E a gente tinha esses dois atores, povo e imprensa na rua. Em 92, nós tínhamos povo e imprensa na rua. E uma grande diferença de 64. 64, a inexistência, a imaturidade institucional fez com que a população e a imprensa pedissem às Forças Armadas que tomassem providência. Basta ver as manchetes daquela época, né? Em 92 isso não aconteceu. Em 92, o povo que estava na rua, os caras pintados, não certamente lembra disso, tu lembras disso? Sim. Os caras pintadas pediam que o Congresso afastasse o presidente. Tu tem uma mudança, em 28 anos, tu tem uma mudança radical na sociedade, uma maturidade na sociedade que leva junto à maturidade das Forças Armadas. Tanto que as Forças Armadas não foram para a rua e dizer, olha, não apareceu nenhum general para dizer, olha, esse negócio de derrubar presidente eu sei como é, deixa que eu faço para vocês aqui. Não. Que pena. As Forças Armadas... Minha opinião, tá? As Forças Armadas ficaram no papel constitucional que elas cumpriam, né? Em 2016 aconteceu a mesma coisa. Em 2016 nós tínhamos povo na rua, tínhamos a imprensa repercutindo tudo aquilo que nós não lembramos. Entra um ator, porque aí nós estamos falando de uma presidente que era bancada, sustentada por um partido muito forte, que era o PT, né? O maior partido que a gente tinha à época. Não sei se era o maior, mas se não era, acho que provavelmente era. Estava no poder há tanto tempo, enfim, né? E também aparece um agente novo, que é a justiça, né? Pela quantidade de coisas que foram levadas à justiça para esclarecer o rito do impeachment, isso e aquilo, enfim. Mais uma vez, a coisa andou nos trilhos constitucionais. Então, eu não vejo 64 com essa visão tão crítica e demonizada que vem. Até porque a proposta oposta era outra, né? Esse era o mundo que a gente vivia, né? É muito difícil julgar 64 com as perspectivas de hoje, ou ir a 64 e julgar hoje com a cabeça, né? 64 existiu, 64 fez parte da nossa história, as Forças Armadas tomaram parte, tiveram atividade, isso é possível negar? Não. E se nós nos lembrarmos dos 21 anos de governo militar, não foi tirada nenhuma fotografia de presidente ou político ou cidadão que foi contra 64. Continuaram lá todas as fotografias, continuaram as ruas com o nome que tinham, continuaram as cidades com o nome que tinham. E agora tenta-se esse esforço enorme de tentar reescrever uma história. É mais uma pobreza de espírito, né? Na perspectiva de quem não consegue ter história, não tem identidade, né? Boa ou ruim, goste ou não goste, não tem identidade. Nós perdemos a grande oportunidade, eu acho que a Comissão da Verdade perdeu, foi de sentar o Brasil em torno de uma mesa e combinar uma história que fosse digerível para todos, né? Não seria a história que a esquerda quer, não seria a história que a direita quer, não seria a história que os militares querem, que os políticos querem, mas uma história que nós pudéssemos contar para o Brasil e que estivéssemos todos lá. Não.
A história está sendo tentada ser contada com um viés bastante unilateral. E, pô, é uma pobreza de estilo, que tira a nossa identidade. E houve quase que um movimento de anistia aí que era para dizer, bom, então agora 0-0 e bola no centro, não era isso? Sim, para isso que foi feita a anistia, né? Exato. Isso eu acho que todos se lembram quando o presidente Figueiredo falou, né? Olha, lugar de Brasil é no brasileiro, uma frase que ficou famosa. Até porque ele era filho de exilado. Ele morou em Buenos Aires como exilado na ditadura Vargas, né? Uhum. Mas a anistia foi conspurcada para atender interesses até eleitoreiros. Quem não se lembra aqui de um ex-governador do Rio Grande do Sul, bem mais moço que a gente, dizendo que foi torturado. Ele foi torturado com 5, 6 anos de idade, provavelmente. Né? Várias pessoas, né? Conheço várias versões também. Nossa, então, era uma pessoa assim, super dotada de vários poderes, que com 5, 6 anos de idade. Tem muita gente que ajustou a biografia e a circunstância para arrumar uns votinhos a um mais. votinho ou uma boa indenização. Isso aí. É isso aí. Mas enquanto o general toma um cafezinho, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência, para o Josias de Salvador, para a Glória aqui de Porto Alegre, para o Elvio de São Sebastião e para o Eduardo de Niterói. Eu queria também aproveitar para os nossos agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações, facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Salve a Taste Food, Quero Café e todos vocês colaboradores através do nosso QR Code. General, o senhor poderia tentar explicar assim, para a nossa audiência o que seria uma segurança institucional, quais as atividades e responsabilidades do gabinete? Bom, esse é um assunto que eu posso responder até 31 de dezembro de 2018, quando eu saí lá do gabinete, né? O gabinete tenha sofrido, o GSI tenha sofrido algumas alterações, pelo que eu sei, ele continua com as mesmas atribuições, com mudanças orgânicas. Como é comum, né? As instituições evoluem, elas têm vida própria e evoluem para melhor, eu não tenho dúvida disso. O GSI nasceu da antiga Casa Militar. A Casa Militar foi criada em 1938, no governo Getúlio Vargas, na ditadura Vargas, já no Estado Novo, junto com a Casa Civil. Então foram criadas a Casa Civil e ela tinha uma função basicamente de segurança do presidente da República e de conduzir assuntos militares junto ao presidente da República. Assim, era um ponto de passagem da documentação, dos interesses, das propostas. Foi evoluindo até que em 99, com o fim dos ministérios militares, ministérios chamados militares, a criação do Ministério da Defesa, a Casa Militar foi transformada em Gabinete de Segurança Institucional. Depois, no segundo governo Dilma, ou no primeiro governo Dilma, acho que no segundo governo Dilma, por um período curto, o GSI foi extinto, voltou a ser Casa Militar, e no governo Temer renasceu o GSI. O presidente Temer identificou a necessidade de ter. O que faz o GSI? As grandes nações do mundo, e eu estou nos colocando entre elas, eu já expliquei que o Brasil não é esse pequenininho, miserávelzinho, que a gente muitas vezes... As grandes nações do mundo, elas têm uma função, ou alguém que em alguma função exerce um encargo, porque pode ser em diversos cargos, mas um encargo tem sob sua responsabilidade uma atividade que é conhecida pela sigla em inglês NSA, que é o National Security Advisor, é o assessor de segurança nacional. O que é o assessor de segurança nacional? Ele não é o decisor. O decisor são estruturas de defesa, de segurança pública e muitas outras. Itamaraty, né, no nosso caso. Mas ele é o interlocutor primeiro do presidente da República sobre essa questão. Então foi com esse viés
que o presidente Temer recriou o GSI, ou seja, ele queria ter junto a ele alguém, a assessoria imediata, a primeira, para as questões que interessassem a segurança nacional, né? Então, era isso que o GSI foi reestruturado para fazer isso. Claro que ele herdou, por exemplo, a segurança do presidente da República e das instalações da presidência da República, continuava sendo um trabalho do GSI, e ele tinha a seu encargo 2 fóruns importantes para tratar disso, e uma instituição importante. Então, e ainda tem dos 2 fóruns, que é o GSI faz a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional tinha, agora eu já não sei como é que está, a presidência da Câmara de Defesa e Relações Exteriores da Presidência da República. Aquele conselhão que existe, o conselhão, ele tem lá uma Câmara de Defesa e Relações Exteriores, a CREDEM, chamada CREDEM, Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e a presidência disso era do GSI. Hoje eu não sei como está. E, além disso, o GSI tinha, naquela época, a BIM, que faz o trabalho de inteligência, ou deveria fazer o trabalho de inteligência. Esse conjunto... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Claro. Eu tenho uma... Eu já sei o que tu vai perguntar. Tu já sabe? Eu tenho Como é que pode uma agência de inteligência ter concurso público para a gente? Isso eu não consigo entender. Tá eu consigo não entender. Depois eu pedi que o senhor... Eu também não entendia, mas passei a entender. Então, ótimo. Bom, vamos entender. Pra mim Não é que eu acho que seja a melhor solução, mas eu acho que hoje é a solução necessária. Mas já chegamos lá. Tá ótimo. Bom, então esses 2 órgãos, o Conselho de Defesa e a CREDEM, estavam numa secretaria, e tinha uma terceira secretaria que tratava dos projetos de longo prazo. Por exemplo, o GSI eu não sei se ainda o chefe do GSI era o coordenador do programa para o desenvolvimento, do grupo de trabalho para o desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Programa Aeroespacial Brasileiro, e também autoridade, ou era, de segurança cibernética do governo. Então, essas 3 tarefas dão segurança institucional, a outra que dava a questão da segurança nacional como assessor do presidente, não como decisor, porque não cabe, o GSI não tem meios para decidir, mas eles, olha, presidente, nós estamos entrando numa crise com caminhoneiros, é preciso ativar um gabinete de crise que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha não sei o quê, ou preste atenção, porque está começando uma crise no Oriente Médio agora, por exemplo, né? A tendência é escalar, nós vamos precisar ter essas consequências em relação a brasileiros, essa em consequência em relação ao mercado, tais, enfim, né? Então, o GSI funcionava como o primeiro alarme para o presidente e o veículo das determinações e orientações que o presidente dava. Então, isso era segurança institucional, se eu conseguir explicar. Bom, por que se faz concurso público? Eu sempre achei uma coisa fora de propósito, muito fora de propósito. Como bizarro. Bizarro, porque... uma boa palavra. Sim, a gente vê aqueles filmes, né, de... Uma boa palavra. Nos Estados Unidos, eles são recrutados majoritariamente nas universidades, jovens com talento que são convidados, pessoas com talento que são convidados para exercer uma função nas agências de inteligência que eles têm, que tem mais de uma, né? Outros países pegam de outras instituições, como convida o cara para passar das Forças Armadas para lá, ou da polícia, ou do Ministério Público, ou do Judiciário, é comum, né? Sim. Bom, quando eu cheguei lá, eu achava uma coisa fora de propósito. Como é que vai fazer isso, né? E hoje, depois de algum tempo, Martina, eu comecei a me dar conta que, ainda que não seja uma solução boa, era a melhor solução, é uma melhor solução para o momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque o ingresso na ABIN, ele sendo por concurso público, nós vamos ter lá
se a gente raciocinar só com essa polarização que a gente tem, nós vamos ter lá bolsonaristas e lulistas. Né? Isso protege a agência. Isso protege a agência. Porque se chegar lá uma ordem, por exemplo, de uma operação para qualquer um dos lados, essa operação vai ter que levar em conta que isso é ilegal, isso a BIM não pode fazer, investigar politicamente ninguém. Não, né? Se tiver vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma operação para a BIM para dar sustento a uma decisão eleitoral do governo, do atual governo, como tese. Né? Vão ter que esconder dos outros. E vai cair. Vai cair. Porque as pessoas se conhecem. São poucas. O inverso também. Sim. Ou seja, então tem muita coisa que aconteceu, que aparentemente, ou alegadamente aconteceu no governo Bolsonaro, que está vindo à tona agora. Por quê? Porque os bolsonaristas denunciaram ou porque não são bolsonaristas denunciaram? E vice-versa, ao contrário, como dizem, também funciona. Então, eu acho que, sob essa perspectiva, e considerando a nossa imaturidade nesse assunto ainda, que é muito grande, o Brasil é um país desprotegido do ponto de vista de inteligência, imaturo do ponto de vista de inteligência e covarde do ponto de vista político para tratar a inteligência, porque não tem coragem para enfrentar as coisas como elas têm que ser enfrentadas. Em benefício da sociedade, aquilo que eu disse. O país existe porque nós o sustentamos. Quem vai dirigi-lo tem que olhar para nós e entender que tem uma responsabilidade de dirigi-lo no nosso interesse, de acordo com o nosso interesse, né? Inclusive das minorias. É por isso que a gente tem a democracia, né? A democracia é a proteção das minorias. Então, esse modelo que parece bizarro, como tu disseste, eu não mexeria nele, pela experiência que eu tive, eu não mexeria nele, porque ele acabou nos protegendo muito de coisas equivocadas. Tanto é que não tem. O que se tem? Todo o governo Temer, qual foi o escândalo que teve da BIM? Nenhum. E a BIM nunca cresceu tanto quanto no governo Temer. Nunca. General, o senhor falou mesmo agora que o GSI, como qualquer instituição, vai se desenvolvendo, né? Mas eu queria voltar ao GSI, o seu GSI, aquele GSI lá que o senhor comandou. Se aquele, vamos dizer, GSI estivesse operando em janeiro de 2023, o senhor acha que poderia ser previsto os acontecimentos e talvez até impedido aquele vandalismo todo? O prever, Zimmermann, é que é o grande problema. O prever é que é a palavra equivocada nisso. Um analista de inteligência pode prever. Ele pode tentar imaginar, porque esse é o trabalho dele. Um operacional, e aí nós já estamos falando evitar, já é no nível operacional, ele não tem o direito de prever. A obrigação dele é prevenir. Então, existe uma lógica que a gente chama do planejamento pela pior hipótese. A lógica da pior hipótese. Quando tu vê o cenário que o Brasil vivia, as ameaças que andavam, os acampamentos, as possibilidades, as maluquices que poderiam ser feitas por qualquer dos lados, o executante não tem o direito de prever. Ele tem o dever de raciocinar segundo a lógica da pior hipótese, estar preparado para a pior hipótese, para evitar o pior. Essa é a primeira questão. Então, não há... mas nós achamos... Não tem achar. Qual é a pior coisa que pode acontecer aqui, né? A gente sempre diz que... a gente sempre raciocina, quando fala de planejamento militar, por exemplo, que a gente tem que raciocinar com as possibilidades do inimigo, não com a intenção do inimigo. Porque a intenção do inimigo pode não acontecer, a possibilidade... E qual é a possibilidade que eu tenho que me preocupar? A que tenha interferência sobre o que eu quero fazer. Então, existiam possibilidades, existiam possíveis ações
que interferissem sobre a normalidade democrática, ou do funcionamento, ou integridade física dos edifícios? Existia essa possibilidade? Sim, sim. Probabilidade não é um problema de quem é responsável pela execução. Essa possibilidade, ela tinha, uma vez ela poderia ser contida ou neutralizada? Sim. Então, vamos fazer o que tem que ser feito. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que eu tenho, assim, até gostaria de repetir aqui, porque essa coisa não é falada, todas as crises dessa natureza que nós enfrentamos no governo Temer, todas, e uma delas botaram fogo em 3 prédios, inclusive do Ministério da Agricultura, né? Inclusive no Ministério da Agricultura, com uma senhora grávida lá dentro. É uma confusão. Todas elas foram atacadas e resolvidas, lembrem-se disso, crise dos caminhoneiros, todas elas foram atacadas e a partir do gabinete do presidente da República. Fosse sábado, domingo, de noite, de manhã, nós estávamos todos reunidos no Palácio do Planalto, quem tinha que resolver, junto com o presidente da República, assessorando e, obviamente, que a decisão final é do presidente da República. Ah, mas você não tem responsabilidade? Tem, porque eu assessorei para fazer alguma coisa ou para não fazer. Se a decisão dele coincidiu com o meu assessoramento, eu sou responsável também, fui corresponsável. Eu e outros ministros que trabalhávamos lá na época. Então, essa é uma outra questão. Ou seja, onde estavam as pessoas que não estavam mobilizadas para enfrentar uma possibilidade que era tão real que aconteceu? É isso que eu digo. Eu me lembro do presidente Temer e de outros ministros dentro do Planalto, nessa crise, nesse episódio dos Black Blocs que botaram fogo na agricultura, a crise dos caminhoneiros dentro do Planalto, todo mundo dentro do Planalto. Ou seja, eu não posso viver um momento de crise tão delicado e o meu comandante foi passear no parque. Pô. Desse último episódio eu estava viajando. Né? Então nós estávamos lá. Mas se o presidente tivesse que viajar, sim, os outros todos poderiam ter abandonado o Palácio do Planalto. Mas hoje tem celular. Tá bem, deu no que deu. Tinha tropa disponível para evitar, tem planejamento para fazer, tem uma escalada, uma graduação que vai escalando da crise, do envolvimento. Ou seja, tem toda uma norma para ser seguida, padrões para serem seguidos. Eu não sei se foram seguidos ou não, mas o quartel estava vazio. Os índios atacaram o Forte Apache estava vazio. General, logo quando o senhor assumiu o GSI, né, teve afastamento da ex-presidente Dilma. Como é que foi essa situação? Bom, a presidente estava enfrentando um processo de impeachment, como todos sabem, e o processo de impeachment ele é faseado, né? Tem etapas. E a primeira etapa é quando há uma votação na Câmara que inicia o processo e dá autorização para que ela seja julgada. Então, quando essa votação, ela obteve a maioria constitucional, a presidente foi afastada. Foi na madrugada de 11 para 12 de maio de 2016. Então, a presidente é afastada. Continua como presidente da República, chama presidente afastada. Ela não deixa de ser presidente. Mas o cargo passa a ser exercido, no caso, era o vice-presidente, que era o presidente Temer, né? Naquele momento, nós estávamos numa reunião do alto comando, normal, de calendário, de agenda, uma reunião de maio, sempre tem uma reunião em maio. E aí chegou a notícia foi na noite anterior, aí chegou a notícia, o convite
ligação para o general Vilas Boas, que era o comandante do Exército, se ele concordava com a minha indicação para o GSI. E aí... O senhor estava na ativa, né? Estava na ativa, eu era chefe de Estado-Maior do Exército. E aí eu fui para o GSI, fui para casa avisar minha mulher, botar um terno para assumir a função. Lá teria uma cerimônia de posse, né, do Ministério. E curioso que avisaram, olha, não leva ninguém, não pode levar convidados, porque vai ser numa sala pequena, uma coisa discreta, um estilo presidente Temer, assim. Isso aqui ainda existe uma outra presidente, ele é muito cuidadoso com isso. Fazer uma coisa pequena, numa salinha menor lá do Planalto, não vai ser naquele, não sei se vocês conhecem o Planalto, naqueles grandes salões lá. Não, uma posse discreta. Aí eu disse para minha mulher, olha, eu queria muito que fosse comigo, mas é para ir sozinho. Quando eu cheguei lá, todo mundo tinha família, mãe, sogra, papagaio, cachorro, esposa, esposo, filhos, e eu não. Foi difícil até chegar, porque o ambiente era pequeno, ficou superlotado. Consegui chegar, mas depois eu não conseguia chegar no livro para assinar a posse. O termo de posse. Bom, imediatamente iniciamos, o presidente já fez uma reunião de governo, iniciamos aí, eu particularmente já conhecia a maioria, porque eu não estava no meio político, estava na ativa, vinha do meio militar, e iniciamos ali naquele primeiro dia, com uma reunião do presidente, a uma caminhada para retomar o caminho que se pedia que o Brasil retomasse, né? Que eu acho que o presidente Temer nisso foi muito feliz. Foi um momento de aprendizado muito grande para mim, muito grande, porque o mundo político tem outra linguagem, outra liturgia, outra linguagem, bem diferente. O Zimmermann conhece, sabe disso. Eu vinha de um mundo muito mais fácil de viver, porque as palavras significam exatamente o que tu queres dizer. Sim. Né? Não é melhor nem pior. É diferente. São ambientes bem diferentes, né? Uma linguagem com linguagens diferentes, né? E, ao mesmo tempo, eu chegava no Palácio do Planalto com o presidente Temer, que eu estivera com ele antes umas 3 vezes, uma vez na minha casa, inclusive, que ele exercia uma função ele era o gerente, o gestor do programa de segurança de fronteiras do governo Dilma. E o Exército tinha um projeto grande na área do Mato Grosso do Sul, e eu e o comandante do Exército, fomos acompanhar, então comandante do Exército, General Vilas Boas, fomos acompanhar o presidente numa visita a Ponta Porã, que é parte desse projeto que a gente tem ainda lá, está ampliando. E na volta, o presidente nos convidou para voltar com ele na aeronave dele, voltamos com ele, e aí começamos a conversar, vamos conversar, e combinamos um jantar. Mas o jantar não podia ser nem na casa do presidente, nem na casa do Vilas Boas, porque poderia aparecer o que a gente não queria que deixasse aparecer. Então foi na minha casa, porque era campo neutro. Assim. E foi um jantar, as pessoas, hoje eu vejo descrições daquele jantar como se fosse uma grande conspiração. Nós conversamos sobre poesia, Zimmer, acredite nisso. Desculpe, porque o presidente Temer faz poesia, tem belas poesias, assim, e eu gosto muito de poesia. Olha, você está bem, presidente Temer também. E eu tem até livro escrito de poesia. Olha, pode mandar um livro. Eu não tenho talento nenhum para poesia, mas gosto muito de poesia, admiro muito poesia, gosto muito, me apraz. E eu estava chegando de uma viagem à África, eu tinha ido a Angola, Namíbia e Moçambique, como chefe de Estado-Maior, porque a gente tem missões de instrução lá, a gente tem instrutores brasileiros nesse país. E eu fui ver o país e tal. E eu estava comentando que por coincidência da vida, muitas sortes, né,
quando eu cheguei em Moçambique, na noite do dia que eu cheguei em Moçambique, eu fiquei hospedado na casa do embaixador, que eu conhecia desde criança, filho de amigos dos meus pais. E naquela noite tinha uma sessão de autógrafo do Miyakoto, que é um grande poeta moçambicano, né? Um dos grandes poetas da língua portuguesa. E o embaixador disse, pô, olha, tem uma coisa pra gente ir do Miyakoto. Pô, eu não podia ter tido um presente melhor, eu adoro. Então eu estava contando disso, não consegui chegar no Miyakoto, não consegui pegar o autógrafo dele, porque ele é um personagem maior que o país, quase, o Moçambique, né? Ele fizeram numa casa, ninguém conseguia chegar lá, né? Eu consegui comprar os livros na entrada, mas não consegui chegar. E eu comentava isso com o presidente Temer, e o presidente aí começamos a conversar sobre poesias, o Vilas Boas também gosta, o Vilas Boas tocava violão, né? Hoje ele está doente. Enfim, começamos, e a conversa foi muito por esse lado, até porque era caminhando desse jeito e podíamos incluir as mulheres na conversa, né? Mas uma coisa de política, ficavam elas um pouco... Então eu cheguei no governo com o presidente Temer, que eu conhecia, tinha estado com ele 3, 4 vezes, e que chegava no Palácio do Planalto convivem 4 ministros, né? O chefe da Casa Civil, o chefe do GSI, o secretário-geral e o secretário de governo. E eu era um estranho naquele ambiente de pessoas que se conheciam e faziam política por troca de olhar há anos, né? Há décadas. Então foi um momento assim de conquista de espaço, de conquista de confiança, né? Pessoas saberem, eu não estou ali estava ali para ajudar o governo, esse era o meu papel, enfim, um papel claro, entender os meus limites. Nisso eu fui muito ajudado e gostaria de mencionar, porque eu sei que o Zimmermann conheceu bastante pelo então ministro Eliseu Padilha, que era o chefe da Casa Civil, que eu não conhecia antes, mas teve uma atitude admirável assim, no me ajudar para eu entender aquilo, né? Não com conversas, com atitudes, eu aprendi a admirar o ministro Padilha pela lealdade que ele dedicava ao presidente e ao governo, né? E a fidalguia com que sempre me tratou, sempre foi muito correto comigo. Então foi um momento de aprender a linguagem política para poder conversar, para poder conquistar a confiança das pessoas, né? E aprender o cuidado que a gente tem que ter nesses ambientes, porque até que as pessoas entendam que tu não és uma ameaça a um projeto, ou que eu não estava ali como um concorrente político de alguém, porque eu não estava. Se eu fosse concorrente político, eu teria me candidatado a alguma coisa. Nunca. Sim. Terminou o governo, eu fui embora. Para mim era uma missão. Era uma missão que eu estava cumprindo e eu queria ser coerente com o que eu achava, né? Não fui para lá com um projeto futuro. E eu dizia isso e as pessoas duvidavam. Não, tal. Recebi convites, óbvio, para continuar, mas não... Para ir para a política, mas não é o meu talento, não é o que eu sei fazer. Não sou contra, não, muito pelo contrário. Eu acho que o Brasil precisa de política, de boa política. Uma boa política, de bons políticos. Mas não é o meu talento. Nada contra. Então foi um momento muito interessante, muito crescimento, muita aprendizagem. General, as crises fazem parte aí da nossa história, né? Onde os militares estão sempre aparecem como atores, né? Com maior ou menor participação, né? Ora são criticados por uns, ora são criticados por outros, mas a instituição, né, em si, né, sempre se sobrepõe a tudo isso, né? Como é que o senhor vê essa situação toda aí, né? E por que vamos dizer assim,
a instituição Exército, né, está sempre acima dessas críticas que se faz. Agora está na fase dos melancia, né? Eu já fui acusado de melancia. O senhor também? O senhor está no rol, então. Está sofrendo esse assassinato de reputações aí. Então eu lhe pergunto assim, né? A gente entende que a instituição é muito maior que tudo isso, que as pessoas, né? Mas o que tem nessa instituição assim que baliza tudo isso? Vamos lá. Começando pelo final aqui, pelo comentário que a Martina fez, nós estamos vivendo um ambiente, um momento muito difícil, que é um ambiente em que os gabinetes do ódio, tem mais de um, não é exclusividade de lado nenhum, né? Eles estão moendo reputações, né? Estão moendo reputações. Isso é uma coisa... Eu gravei algum tempo, mais de ano, em janeiro do ano passado, eu gravei uma entrevista na TV Pampa, em que eu, enfim, fiz acusações ao presidente, enfim, acusações que eu achei que eram verdadeiras, mas que eram fortes, né? E naquele momento, essa entrevista foi mostrada trabalhada num gabinete do ódio, como isso é um melancia que está arrependido aí, querendo... Né? Hoje, eu me surpreendi que essa entrevista voltou do outro gabinete do ódio, dizendo, olha, viu como ele tinha razão, olha... A mesma coisa, não mudou nada. Só que o cara bota só entrevista dada ontem, não foi ontem, foi em janeiro do ano passado. Né? São as narrativas. É uma Eles coisa... requentam as informações, né? Eles mandam requentam as vídeos informações. e maquiam coisas que já aconteceram. Não eu não diria que não tem a ver com jornalismo, é com disseminação de ódio, com destruição de reputações. Quem é que pode ser uma ameaça para mim? Esse cara, então esse eu vou derrubar. Isso está... E também para tirar o foco de outras situações, né? Está disseminado, né? Nesse cenário de hoje, nenhuma instituição brasileira lidou com nenhuma delas, né? Obviamente porque é recente, lidou com um cenário desse mundo de mídias sociais que nós vivemos, né? Em que todo mundo passou a ter opinião. Antigamente, quando eu era guri, a nossa opinião era a opinião do comentarista da TV, né? dos grandes jornalistas, que tinham um programa... Vamos citar mortos aqui para a gente não... Mas era a opinião do Carlos Castelo Branco, aqui no Rio Grande do Sul, a opinião do Flávio Alcaraz Gomes, que era importante... É verdade. Os grandes colunistas de jornais que formavam a opinião de rádio, né? Depois da televisão, que formavam a opinião pública. Hoje isso mudou. Né? Hoje o celular aí que a gente... Né? Todo mundo tem, o Brasil tem mais celular do que habitante, né? Todo mundo tem o celular, e ele botou poder na mão da dona Mariquinha, que é lavadeira em Boca do Acre. Né? Do seu João, que é tropeiro em Tupaciretã, né? Homenagem à terra da minha mulher aqui. Então, hoje a gente botou poder e isso é utilizado, ou foi percebido, está sendo utilizado para difundir ideias, porque não são todas as pessoas que têm a mesma capacidade de filtrar, de entender o conhecimento para checar essa informação numa outra fonte, né? Vamos ver quantas pessoas hoje no Brasil, por exemplo, consultam esses sites que trabalham com boatos. Né? Transparência. Quantas pessoas fazem isso? Infelizmente, pouquíssimas. Quantas vezes vocês e aqueles que nos ouvem já receberam uma mensagem dizendo assim, não conferi, mas estou passando. Né? Ninguém bate no vizinho e diz assim, olha, eu não conferi não, mas me disseram que eu sou ladrão. Ninguém faz isso, né? Não. Sim. Né? É verdade. Mas na mensagem, a gente acha, nas mídias sociais, a gente acha que isso não tem problema. Eu não conferi, mas as pessoas confiam, não existe isso. Né? Então, nenhuma instituição lidou com isso. Então, todas as instituições estão subordinadas a isso. Qual foi o efeito que isso causou? Derrubou a percepção de todas as instituições, derrubou todas.
O que não mudou é a posição das Forças Armadas. Elas continuam sendo a mais bem avaliada, a mais confiável, mas caiu. E caiu junto com todos. O Estado brasileiro não apodreceu, olha, caiu tudo. Não é isso, porque a própria igreja caiu, né? E não é Estado. Caiu. Por que eu acho que essas coisas caíram? Porque as pessoas passaram a ser, primeiro, mais críticas. Segundo, a leviandade no julgamento, não necessariamente de má intenção, ela passou a ser parte. Eu pego aquilo, esse cara é um melancia mesmo. Tá. Aquilo faz sentido? Não importa se não faz, se é verdadeiro, faz sentido. Né? Ou essa instituição fez assim. Então, da onde vem, eu acho, a fortaleza das Forças Armadas? Eu acho que vem de dois fatores importantes. O primeiro é o fator histórico. Né? A Força Armada são partícipes na formação da nacionalidade. O Brasil foi construído, o Rio Grande só é Rio Grande, nós só cantamos o hino nacional brasileiro, né? Só somos pentacampeões do mundo, porque os soldados fizeram a fronteira chegar até onde ela chegou. Né? Senão não seria assim. Né? É verdade. Foi peleando, né? Pela campanha, pelo Rio Grande, que nós estendemos essa fronteira que era pequena. A fronteira do Rio Grande do Sul era o Jacuí, um pedacinho do Lagoa dos Patos. O Rio Grande entrava e saía, o Porto do Rio Grande entrava e saía na terra portuguesa que éramos, né? E o resto todo era missões, eram terras de Espanha, né? Então essa participação da nacionalidade, a identificação da sociedade com uma instituição que participa da formação da nacionalidade e que exerce ainda papéis que não lhe tocam, mas que infelizmente tem que exercer, eu já explico, dão essa visibilidade, essa credibilidade. Quando eu digo que são papéis que não lhe tocam, não cabe às Forças Armadas, por exemplo, participar de programas de prevenção, de preservação do meio ambiente. Cabe às Forças Armadas preservar o meio ambiente que lhe corresponde, mas não participar como fiscais ou promotores. Não cabe às Forças Armadas participar de campanhas de saúde pública. Cabe tomar providências de saúde pública que lhe correspondem para os seus, né? Mas não participar. Então, se a gente olhar no Brasil, o Vilas Boas sempre dizia que o Exército era o Posto Ipiranga, naquela propaganda do Posto Ipiranga. Não sei se pode fazer propaganda. Aquela propaganda do Posto Ipiranga. Pode ir lá, que lá tem tudo, né? Por que isso é ruim? Porque isso denuncia que o Estado brasileiro tem agências que não cumprem os seus papéis. Ou porque estão descuidadas, ou porque não tem orçamento, ou porque, enfim. Então, essa extensão desse papel que o Exército cumpre, ela acaba dando muita visibilidade. Porque é a famosa mão amiga que chega em muitos lugares, né? A gente, quando vive, quando conhece as nossas fronteiras, não essas nossas fronteiras aqui que são urbanas, né? Nossas fronteiras são fronteiras, a gente sai a rodar por outras aí mais remotas, só tem lá Forças Armadas. A única presença do Estado são as Forças Armadas. Infelizmente, eu não estou dizendo isso... Tem uma curiosidade, dizem que o projeto Calha Norte era para levar o governo brasileiro aos limites do país, né? E diz que até hoje tem locais que é só o Exército que está lá, que era para estar todo mundo lá. O projeto Calha Norte, ele saiu construindo, foram construídos pelotões de fronteira. Tinham alguns na Amazônia e foram construídos outros por função do Calha Norte, isso cresceu bastante. Chama pelotão, é uma tropa com 40 homens, comandada por um tenente e tal. E nos pelotões de fronteira, no projeto piloto, existe um pavilhão que chama-se Pavilhão de Terceiros. O que era o Pavilhão de Terceiros? Era para estar lá o Itamaraty, a Polícia Federal, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde. Não necessariamente uma presença permanente, mas é para eles, né? Nunca foram utilizados.
Eventualmente alguém ia lá, né? Então a gente chega num pelotãozinho de fronteira, por exemplo, lá em São Joaquim. São Joaquim é na Cabeça do Cachorro, no norte do Brasil. Cabeça do Cachorro é um pedacinho da nossa fronteira com a Colômbia, que tem a forma, aquele pedaço do terreno tem a forma da cabeça de um cachorro olhando para a Colômbia, assim, estivesse dando uma mordida na Colômbia. Chama-se Cabeça do Cachorro. Ali vivem 22, a maior concentração de comunidades indígenas, e ali são 22 comunidades com diversos idiomas. Tal. É uma região muito bonita, muito rica. E a gente só chega no pelotão de São Joaquim, por exemplo, de avião, tem uma pista lá, de terra e tal, ou de barco. E para chegar de barco tem que ser barco leve, porque em muitos trechos tu tem que desembarcar, tirar o barco da água, botar nas costas, contornar a corredeira de pedra e coisa, e continuar subindo. Então, por exemplo, quando um barco vai levar gás para as famílias que moram lá, ele tem que parar, botar os bujões de gás nas costas, levar o barco. Isso é uma manobra complicada. Tu chega num pelotão daquele lá, tu encontra 40, 50 militares. Tem um tenente, o que um tenente tem de idade? Tem no máximo 25 anos, 26 anos. A mulher dele, normalmente a companheira dele, é uma menina. Um médico, um dentista e um farmacêutico. Ou uma médica, uma dentista e uma farmacêutica. Normalmente é o que tem. Às vezes 2 farmacêuticas e tal. E essa gente atende todas aquelas comunidades, no limite das suas possibilidades. Então, por exemplo, se quiser fazer um exame de laboratório, ali tem, o básico se faz ali. Um eletro, uma coisa desse tipo, faz. Mas se tu tiver um apendicite aguda, não faz. Então tem que ter sorte, que tenha tempo bom para o avião descer lá. São Joaquim fica a 1.000 quilômetros de Manaus, por exemplo. Nossa. É pouca coisa. Isso são as medidas amazônicas que a gente não está acostumado. Né? Eu me lembro que uma das cenas que me impactou muito, muito, Martina, foi um índio que estava caçando com um outro e levou uma flechada no olho, uma lança, uma flecha grande no olho. Levou. Estava vivo, não sobreviveu. Levaram esse índio 16 horas por barco até o posto. Nossa. E aí do posto esperar que abrisse o tempo para chegar um avião e aquele índio... Aí no posto cerraram, mas até lá levaram com a seta inteira, a flecha inteira cravada no olho dele. Nossa. É um parto que complique, apendicite aguda, são coisas... Coisas que para nós seriam simples, lá é uma complexidade. Não, é uma complexidade enorme, né? Então, mas aí o Estado não está lá, lamentavelmente. Lamentavelmente o Estado não está. Se não é a aviação militar, da Força Aérea e os helicópteros do Exército, não tem. Não tem como, né? E, enfim, e mais as questões sociais que vivem em torno disso. São comunidades brasileiras. Os indígenas são brasileiros, comunidades brasileiras que têm problemas, têm virtudes, têm necessidades, têm ambições, né? Tem os seus direitos. Como fazer, né? Então, se o Estado não chegar... Então, esse papel que o Exército faz, que a Marinha faz, a Marinha tem um barco hospital que fica navegando, né? Faz, por exemplo, mamografia. Mamografia naquelas regiões só chega com o navio da Marinha. E o quanto é importante, né, para a saúde da mulher. Sim. Ter a possibilidade de uma mamografia, né? Só chega lá pela Marinha. Então essas coisas, elas mantêm essa visibilidade das Forças Armadas com isso, seja lá, seja aqui. E existe ainda uma vantagem organizacional, né, que as forças têm uma vantagem organizacional, que ninguém tem a estrutura logística, por exemplo, que as Forças Armadas têm para uma pronta resposta e permanência na missão, né? Porque ninguém tem a estrutura logística do Exército. A Polícia Federal não tem, a PM não tem porque não tem que ter, não é porque ela... Sim.
Não tem porque não tem que ter. O bombeiro não tem, que são fundamentais, são agentes, Sim. agências essenciais ao Estado e concorrem e ajudam muito nisso, mas eles não têm cozinha, barraca, alojamento, estrutura de saúde, médicos, dentistas, para permanecer 20, 30 ou mais tempo né, nessas tarefas, né? Então isso acaba dando, eu acho que aí está a identificação. E isso faz parte. Talvez aí também esteja a resposta de uma pergunta que tu me fizesse lá atrás, que é de reescrever a história, né? Tem que ser apagado de alguma forma, né? É verdade. Tem que ser apagado de alguma forma. Complicado. Mas mudando um pouco, saindo da Amazônia, voltando para Brasília, nosso momento atual está muito complicado, a questão do Poder Judiciário, né? A alta corte brasileira vem sendo muito criticada. Como é que o senhor vê esse cenário? Com tristeza, com muita tristeza, porque eu não tenho conhecimento jurídico, obviamente, para discutir com nenhum advogado, muito menos um juiz das nossas cortes mais elevadas, ou sequer um juiz de primeira instância. Eu não me atreveria nessa discussão porque eu não tenho. Mas algumas coisas eu sei. Né? Algumas poucas coisas que não são de direito eu sei que fazem falta. Eu ouvi a minha vida inteira que o juiz não se manifesta fora dos autos. Perfeito. Eu ouvi a minha vida inteira sobre o devido processo legal. Exato. Eu ouvi a minha vida inteira que eu só vou responder alguma coisa se meu advogado tiver acesso e souber sobre o que eu tenho que responder. Então são coisas que eu já... São públicas, né? São públicas. E aí, quando a gente lê alguns personagens do direito, né, a gente vê que alguma coisa deve ter errado. O ministro Marco Aurélio Mello, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, veio do STF ontem. E tem uma posição muito crítica ao STF. E externou aqui no Fórum da Liberdade. Né? Será que o ministro Marco Aurélio Mello é um radical, bolsonarista, ou de direita, ou antidemocrático? Hã? Não acredito nisso. A OAB aumentou um pouco, que vinha omissa, né? Vinha profundamente omissa. Eu, como advogado, posso dizer, bem omissa. Tristemente omissa, mas Exato. subiu o tom. Resolveu subir o tom. Né? Esse fim de semana, o Estadão e a Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo, ninguém pode acusá-la de ser um jornal da direita, subiram o tom. Né? E, além disso, Martina, tem um outro aspecto que todos nós conhecemos, que é a civilidade. Né? Nós estamos conversando aqui, podemos discordar de algumas coisas, mas estamos conversando num tom de voz educado, sem ofensas pessoais e discutindo ideias. E quantas vezes nós vimos na TV Justiça ministros da nossa mais alta corte trocando desaforos ao vivo. Ameaçando intelectualmente, coagindo intelectualmente outros, né? Com trocas de desaforo e discussões. Isso é falta de educação, isso é falta de compostura. Totalmente fora da liturgia do cargo. Né? Completamente fora. E eu não sou obrigado a confiar em quem age dessa forma. Isso é um problema que eu não confio em quem é mal educado. Eu não gosto de gente mal educada. Não quer dizer que eu seja a pessoa mais educada do mundo. Quer dizer que eu me esforço para ser... É muito fácil a gente ser mal educado. Perde-se a paciência com muita facilidade. A idade tira muito da paciência. Mas a gente tem que ter respeito pelas pessoas, principalmente daquelas que nós achamos que sabem menos do que nós. Sim. Porque é muito fácil. É muito fácil eu desmoralizar uma pessoa que vem a discutir um assunto que eu domino e que ela não domina. Né? E quando eu vejo ministros da corte tocando insultos, discussões, portando daquela forma, é muito triste. É muito triste. E querer que eu confie em gente que se comporta assim não está além da minha possibilidade. General, o senhor, como um homem de
pensamento, assim, visão estratégica que a gente está percebendo, né? Com conhecimento e vivência operacional, né? O que é importante. Como é que o senhor vê o futuro dessa nossa democracia brasileira? Ciclo, viu, Zimmermann? A gente tem ciclos de altos e baixos. Sempre foi assim. O Brasil, nós estamos vivendo um ciclo que existe uma teoria interessante de algumas pessoas que dizem que nós estamos vivendo, pela primeira vez, por ter reforçado o nosso instrumento democrático, a nossa Constituição está durando mais do que ela deveria durar, porque nós temos sempre uma crise que vai até que essa Constituição termine, né? Até que essa Constituição... Foi assim com todas que nós tivemos praticamente, né? Do Império por razões óbvias, da Primeira República, da República Velha, depois a de 32, não é isso? 37, depois 46, depois depois 37, a emenda de 46, 69, 88. E a gente chega em 88. 88 já fez quase 40 anos, né? Estamos nos 35 anos do ano passado, né? Não sei se nós tivemos, talvez a do Império durou mais. Nesse cenário em que a gente tem que, eu acho que a gente tem que levar em conta duas coisas. Primeiro, o mundo nunca mudou de forma tão rápida e tão radical, né? Então, de forma tão intensa e com tanto radicalismo, tão radicalmente, né? Não é com radicalismo, mas mudou profundamente. E segundo, inegavelmente a nossa Constituição foi feita, e isso eu ouvi de constitucionalistas e de constituintes, melhor dizendo, não constitucionalistas, constituintes. A Constituição de 88 foi feita muito com um olhar no retrovisor, né? Sim. Muito com um olhar no retrovisor. Então ela já nasce anacrônica do ponto de vista político, porque ela nasce em 88, 89 cai o Muro de Berlim, em 90 acaba a União Soviética e aí? O que vem pela frente? E a gente fez uma Constituição, né? Então, essa anacronismo prematuro da Constituição, e aí a Martina, que é advogada, me corrige, esse anacronismo prematuro da Constituição, mais essa mudança, ela fez a nossa Constituição perder muito em tempo, em velocidade de adornamento, a velocidade de atualização, né? Até porque o processo legislativo de mudança da Constituição é lento, e tem que ser lento. Não se pode mudar a Constituição como a gente muda. Está errado, né? Mas ela vem resistindo até aqui. Como ela vem resistindo até aqui e a gente não encontrou mais soluções constitucionais para as coisas que sobrevieram à Constituição no tempo, vieram mais tarde, e para aquelas que ela tenta espelhar lá atrás, mas que não existem mais, morreram, né? Eu acho que a gente vive um momento de um pouco de perplexidade, procurando encontrar caminhos que ainda se encaixem nos princípios constitucionais que a gente tem. É difícil encaixá-los, porque são tantos princípios. Sim. Talvez de uma maneira exagerada a quantidade de princípios, que tu não consegue atender a todos, né? É aquela situação que não tem escolha. Bom, eu só vou se for de táxi. Mas se tiver que pagar o táxi, eu não vou. Então não vai, né? Não tem jeito. É né? verdade. Então, esses impasses que eu acho que a gente vive hoje, que seguram a Constituição, ainda segura a nossa coesão política um pouco ainda, mas não segura mais o tecido social. O tecido social já não identifica mais a Constituição como atendendo os seus interesses, tanto que toda hora está mudando. A Constituição que trata de vaquejada inclui a OAB, nada contra a OAB, mas se inclui a OAB, poderia incluir o do dentista, né? Inclui futebol, campeonato de futebol. Hoje, a última vez que eu vi, já faz um ano, Zimmermann, existiam tramitando no Congresso 1.001 propostas de emenda à Constituição. Um número do Bombril mesmo, 1.001. E nós estávamos na 109. Já tinham 109 emendas constitucionais, eu acho que é isso. Não foram 109, são 108. Me corrige.
Então, se a gente olhar hoje para as emendas constitucionais, a gente mandar um contador de palavras, separar as emendas constitucionais, mandar um contador um editor de texto, ele vai achar mais palavra e mais letra nas emendas do que na Constituição que foi assinada em outubro de 88. São maiores hoje do que a própria Constituição. E se tu tem 109, uma centena de mudanças na Constituição, e aí eu peço socorro da Martina também, tu tens uma possibilidade de conflito por falta de harmonização entre os princípios e as regras que é evidente. Sim. Que é evidente, né? Hoje a gente já vê, ou seja, um sujeito, a brincadeira que faz, se matar alguém, começa a se matar um passarinho, mata o guarda, porque não, se o guarda vê que matou o passarinho... O passarinho seria inafiançável, o pessoal fala muito de matar um ser humano e não é. Então... e não é, né? Depende da situação. Mas enfim... Mas o passarinho está mais importante que o ser humano. Uma piada que... Vai dizer o seguinte, criaram-se regras que são conflitantes e que não harmonizadas nós nos metemos nessa confusão toda. Então, fui preso, porque estou com um macaquinho dentro da minha bolsa, escondido aqui, mas se eu matar o guarda, eu não vou preso. Então, eu vou matar o guarda. Exato. Entendeu? É isso aí. Mas, agora, o momento mais calmo do programa. Quem é o cidadão Sérgio Etchegóin? O cidadão Sérgio Etchegóin hoje é um cidadão desocupado, dedicado a cuidar da família, da minha mulher, dos meus netos, a visitar meus filhos. Enfim, eu tenho... Quero o que me resta viver com tranquilidade e poder fazer essas coisas que eu não pude fazer ao longo da minha carreira. A vida da gente, enfim, não é exclusividade da carreira militar, mas a carreira militar também é assim. A gente se ausenta muito, falta muito, né? E hoje é uma preocupação que eu tenho de tentar recuperar ou me redimir dessas faltas, dessas ausências todas. Mas sem perder de vista o olhar crítico e no que eu posso ajudar o meu país. Foi isso que eu fiz a vida inteira, por profissão, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer. O Brasil é um país inevitável. O Brasil não é um país grande, não é a potência. O Brasil é inevitável, do tamanho que a gente é, potencial que a gente tem, da gente que a gente tem. Nós precisamos encontrar paz produtiva. Nós precisamos sair dessa armadilha da polarização, sair dessa discussão esquerda-direita que está lá, fundada lá no século XVIII. Na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, e a gente sabe que foi a Revolução Francesa, né? Sim. Porque aquilo ali, com tudo que a Revolução Francesa trouxe, mas enfim, ela também trouxe terror, também trouxe mais monarquia, mais, enfim. Eu acho que a gente precisa sair disso. O mundo hoje tem problemas práticos para resolver, e problemas práticos que são dramáticos, são trágicos, né? Fome, as questões climáticas, ambientais, né? Como é que nós vamos tratar, que mundo nós vamos legar os que nos sucederão em termos de preservação ambiental? Como é que vai ser isso? Não, vai ser um mundo poluído. Não, não é isso não. Como é que nós vamos entregar para as próximas gerações liberdade, autonomia para seguir prosperando? Ou nós vamos entregar para eles um mundo em que eles vão ter que retroceder? Então, essas eu acho que são as grandes preocupações que a gente tem. É um jogo que está sendo jogado no tabuleiro mais importante do mundo, com os jogadores mais importantes do mundo. A gente não encontrou a mão para resolver ainda. O Brasil fica achando que solidariedade, amor ao próximo, enfim, são valores que estão presentes nas relações internacionais e não estão.
o norte de qualquer país na relação internacional é o seu interesse. Aí a gente viu agora o quanto o Brasil vem sendo acusado, enquanto a Europa não aguentou. Quando começou a guerra da Ucrânia ano passado, a Europa não aguentou uma semana de banho frio e ligou todas as termoelétricas a carvão, as mais poluentes de toda. A Alemanha religou as suas usinas nucleares. A França está aprofundando a usina nuclear, a energia, o uso da usina nuclear, da utilidade. E a gente fica aqui discutindo que os males da energia nuclear, os males do não sei o quê, e achar que nós vamos salvar o mundo com um carro elétrico. Para produzir 100 carros elétricos, a quantidade de lítio que tem que ser minerada para produzir 100 carros elétricos exige 2,5 bilhões de metros cúbicos de água. Só isso. Nossa. Só isso. Aí faz um carro elétrico a lítio, bateria de lítio, encosta ele num terminal de carregamento movido a diesel. É isso que acontece. E daqui a 10 anos, o que se faz com essas baterias de lítio aí? Não. Mais lixo. Mas isso, então a gente fica apaixonado por soluções mágicas, achando que soluções mágicas vão nos resolver, e eu sinceramente acho que falta um pouco de responsabilidade. E falta uma questão... Alguém está faturando com isso, né, General? Ah, sim. Com certeza. E então é isso que está por trás, de repente, né? Pode ser. E falta uma questão, Martina, eu vou falar contigo como advogada, estou citando demais a Martina aqui, porque o direito está sempre presente. Isso é a questão constitucional. Existe um conceito que está sendo esquecido em todas essas discussões, que é o conceito de soberania. E soberania, para quem não é do ramo, não que eu seja, mas eu fui ler, soberania é o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil, o número 1, escrito no artigo 1º da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, aberta pelo artigo 1º, diz que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados, Distrito Federal, com base, baseia-se nos seguintes fundamentos. 1, soberania. Então, soberania é a chave para abrir a Constituição e continuar lendo a Constituição. Perfeito. Até porque se não fosse o primeiro item da Constituição, os constituintes não poderiam escrever nada dali para baixo. É ou não é? Sim, são as regras únicas da Constituição. E será que essas negociações todas, quando o presidente da República anuncia, como anunciou e falou mais de uma vez, que tem que se agilizar as decisões internacionais, tirá-las do Congresso, vocês devem, e os que estão nos assistindo devem lembrar disso. Por quê? Por que a gente tem que mudar, tem que tirar esse filtro que é o Congresso, que são os nossos representantes, e descuidar desse termo soberania? Nós vamos garantir a soberania da França, da Alemanha, dos Estados Unidos e a nossa, né? Exato. Soberania não pode ser usada como um fator inibidor de discussão. Não, ele não é um tranca-discussão, né? Não é um conceito excludente ou egoísta. Não vou discutir porque a minha soberania eu vou desmatar e está acabado. Não funciona assim, né? Não pode funcionar assim. Não faz sentido. Mas ele tem que estar presente na compreensão das discussões que são feitas, dos acordos e do nosso interesse. É isso. Obrigada. Bom, General, eu queria deixar aqui o nosso profundo agradecimento, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, batendo esse papo aqui, muito profícuo aqui, nos ensinando aí um pouco de toda a sua trajetória. E deixamos já um convite aí para uma outra oportunidade, a gente poder aprofundar algum outro assunto aí que seja interessante para nós, ou inclusive que seja do seu interesse, para que a gente então volte a bater um papo tranquilo aí, gostoso. E lhe agradeço muito a disponibilidade e põe à disposição aí o microfone aí para suas considerações finais aí. Bom, o que eu queria deixar a todos nós não podemos perder o senso crítico, nós não podemos perder a atenção, nós não podemos perder a capacidade
de se indignar, nós não podemos perder a coragem de protestar, mas não podemos perder a fé no país. Nada disso faz sentido sem fé num país que não é pequeno e que a nossa responsabilidade é entregar às próximas gerações pelo menos com a mesma autonomia que nós tivemos para fazer o país chegar onde chegou. O Brasil é um país, como eu já disse, é um país inevitável. Esperar que as próximas gerações sejam mais felizes e competentes do que a minha. Obrigado. Muito obrigada, general, pela sua presença. E, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. E se vocês ficaram com a gente até esse momento, se inscreva no canal, curta, compartilhe e até semana que vem. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.